Galera, vamos falar de Rick e Morty pra variar um pouquinho, né? Como se eu já não tivesse falado de Rick e Morty bastante nos últimos tempos. Mas recentemente eu fiz um vídeo falando sobre polêmicas, episódios polêmicos, cenas pesadas. Bom, resolvi voltar aqui com a parte 2. Tem mais! Vocês comentaram e aqui estamos nós pra mais um Papo Nerd. Olha que lindo, cara, abertura nova, logo nova. Mas o apresentador continua sendo o mesmo de sempre, cara, né? Infelizmente, é isso. É isso. Eu sou o DS, pra quem não conhece. Bom, cara, antes de começar, eu quero deixar claro que são conteúdos sensíveis. Todo mundo que assiste o Rick e Morty já viu esses episódios, sabe do que eu tô falando. Mas eu sei que tem muita gente que não assistiu e está aqui pela curiosidade. Estejam avisados. A série de vez em quando passa dos limites. Eu preferiria que alguns limites não fossem passados. Mas esses episódios existem e vamos comentar sobre eles. Eu vou começar aqui com um leve. Quer dizer, não tem leve. Não tem nenhum exemplo leve nesse vídeo aqui. Mas isso é só pra vocês terem ideia de que vai piorar muito. No episódio 5 da temporada 3, Rick e Jerry vão pra um resort que é protegido por um escudo de imortalidade. Sim, cara, ninguém morre nesse resort. Até aí, tudo bem, mas aí vem a parte polêmica, a parte pesada. Em um determinado momento, a gente vê duas crianças brincando ali de se matar, né? Aparentemente dois irmãos. A cena por si só já é polêmica, por mais que eles não podem morrer, cara... Tá, né? Você tem uma criança ali com uma arma matando uma outra criança. Mas a irmãzinha volta, mas a dor ela sentiu. Mas dá pra piorar. Sempre dá pra piorar. Mas pro meio do episódio, a gente tem um momento onde o Rick e o Jerry causam um acidente e o escudo é rompido. Sem saber disso, as crianças continuam a brincadeira e a menina morre, cara. A menina morre, o irmãozinho dela mata ela e ela não volta. E cara, o que acontece? A série Rick e Morty geralmente usa um recurso para que essas cenas não fiquem tão pesadas. Eles usam alienígenas com uma anatomia muito diferente da nossa. O cérebro da gente tende a não achar tão pesado assim, porque não se trata de um ser humano. Pra começar, já é um desenho, né? Não é um live action. Essa espécie, inclusive, tem o sangue verde, entende? É bem descaracterizado. Mas entendendo o que está acontecendo, mano, é extremamente pesado. A gente tem uma criança ali matando a sua irmãzinha criança, de forma violenta. E esse é só mais um de muitos exemplos onde a série passa dos limites pelo humor. Inclusive, é justamente nesse episódio que a gente tem essa cena. Cara, o Rick e o Jerry ali rolando peladões. Mas, cara, meio que isso não aconteceu literalmente. Eles estavam... quase que alucinando, uma experiência atemporal, né, fora do tempo. A existência deles nessa cena em questão não é exatamente igual à existência que a gente conhece. Enfim, cara, e se tem uma coisa que é muito comum nessa série é a questão da violência, né? No primeiro episódio da temporada 4, a gente viu pela primeira vez o Rick morrer. Mano, a cena é bruta, a cena é brutal. Assim, essa foi a primeira vez que a gente viu o Rick C-137 morrer. Mas desde a primeira temporada, a gente já tinha visto uma versão do Rick morrer. No episódio 6, o episódio dos Cronenbergs, no final do episódio, Rick e Morty vão até uma realidade onde a versão deles tinham acabado de sofrer um acidente na garagem. E eu acho que essa foi a primeira cena mais violenta da série. A cena realmente é muito pesada, ver os dois mortos ali, mesmo sabendo que não são o Rick e o Morty principal da série. Mas, cara, é pesado, mano. Inclusive, no episódio 1 da temporada 6, a gente teve uma cena muito semelhante, só que dessa vez com toda a família. Mais uma vez, a cena é chocante, cara. A gente vê ali os personagens principais da série nesse estado, né? Os desenhistas fazem questão de caprichar nesses momentos, né? Não é uma violência implícita, não. É bem detalhado, cara. É bem brutal. E, geralmente essas cenas têm muito sangue também. Mas vamos lá, cara. Voltando pro episódio 1 da temporada 4. O problema é que nesse episódio o Morty se recusa a trazer o Rick de volta porque ele está com alguns cristais ali que mostram como ele vai morrer. E esses cristais estão mostrando pro Morty que ele vai morrer ao lado da Jessica, a pessoa que ele ama. Mas pra isso acontecer, ele não pode trazer o Rick de volta. E claro, essa não é a parte mais pesada do episódio. Acontece que o Rick tem alguns clones backups. Como o Morty se recusa a trazer o Rick de volta, ele automaticamente acaba voltando em clones backups de outras realidades. E aí esse episódio vai abordando alguns assuntos polêmicos. O Rick, mais de uma vez, voltam em realidades onde o Morty e o Rick seguem uma política semelhante ao do bigodinho, né? O bigodinho da Alemanha. Isso acontece mais de uma vez, inclusive. Mas essa ainda não é a parte mais chocante. A parte mais chocante é quando o Rick renasce em uma realidade de vespas e ele é chamado pra almoçar.
E, mano, o almoço é uma versão do Golden Fold, né? Uma versão lagarta. E a família, né? Que é toda vespa, almoçam ele vivo. Mais uma vez, a série usando desse mecanismo da anatomia diferente da nossa pra deixar a cena menos pesada. Mas enquanto eles estão almoçando, a lagarta vai gritando de dor. Pra piorar a situação, os filhotes da lagarta nascem nesse momento durante o almoço e o Mori devora essas lagartinhas vivas, enquanto a lagarta continua ali agonizando e entrando em desespero por ver os seus filhos sendo devorados na sua frente. E tá, cara, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece no reino animal, mas animais são irracionais. Quando você coloca racionalidade nessas criaturas, tudo fica muito mais complicado, cara, tudo fica muito mais pesado. E essa cena é extremamente perturbadora, cara. Mas assim, Rick e Morty não tem a cautela de não ser uma série perturbadora desde a primeira temporada. Inclusive, isso acontece desde o primeiro episódio. Logo de cara, a gente tem o Rick mandando o seu neto enfiar uma semente gigante na bunda pra contrabandear a semente. Mano, pensa, é tipo o avô pedindo pro neto pra introduzir um objeto enorme via anal pra contrabandear. Essa série já começou desse jeito, cara. Ela já começou mandando um recado. Dali em diante, a gente já sabia que a gente ia assistir muita besteira ao longo da série. E logo no episódio seguinte, o segundo episódio da primeira temporada, a gente teve mais uma cena questionável. Um dos arcos desse episódio é sobre os sonhos. Eu gosto demais desse conceito. É o mesmo conceito do filme Inception. Basicamente, eles têm que entrar no sonho do Golden Fold, mas aí dentro do sonho eles entram em outro sonho, eles vão entrando em várias camadas de sonho e até aí tudo bem. O problema é que se aprofundando nessas camadas chega um ponto que eles se encontram em uma realidade bem sexualizada. O fato do Mori estar ali já é um problema, mas dá pra piorar, sempre dá. Nessa camada eles encontraram uma versão bem predadora da Summer. E mano, como não se trata da Summer verdadeira, essa Summer quer se relacionar com eles. Mano, esse episódio vai ficar em sexto lugar. Lógico, essa cena é extremamente perturbadora, mano. Ela tá sensualizando ali pro irmão. Não é à toa que o Mori ficou apavorado com a cena. E pra piorar, ela dá uma sensualizada pro avô também. Cara, é nojenta a ideia. Mas o Rick e o Mori rapidamente deram um jeito de sair dali. E certamente a Summer Predadora foi uma das piores coisas que eles já tiveram que lidar. Certamente. Eu acho que até morrer pro Rick Prime foi mais agradável pro Rick. Bom, meus amigos, mas até aqui eu peguei leve, tá? Agora o negócio vai ficar mais complicado. Até aqui eu peguei leve. Ainda na temporada 1, as coisas ficaram um pouco mais sérias quando o Mori quase foi abusado em um banheiro. Como eu já comentei, eles tentam disfarçar o peso da cena, trazendo uma criatura com anatomia completamente diferente, né? Uma criatura alienígena. A criatura que estava prestes a fazer coisas inimagináveis com o Mori era uma geleia gigante, cara, um slime. Mas acontece que mesmo se tratando de um alienígena, a cena é muito explícita, cara. Não é algo que está sendo sugerido, a gente tá vendo explicitamente. No vídeo anterior, a gente citou a orgia de dragões, que é algo que acontece de forma espiritual e a gente entende o que está acontecendo pela simbologia da cena. Aqui não, cara. Aqui a gente está diante de uma tentativa. Eu imagino que exatamente como qualquer tentativa acontece no mundo real. E exatamente por isso essa cena é extremamente desconfortável. E como eu já comentei, mano, primeira temporada, episódio 5 pra ser mais específico. Bom, felizmente o Mori conseguiu escapar, cara. E no final, inclusive, a gente descobre que essa gosma era considerado o rei da realidade. Ao descobrir isso, o Mori foge desesperadamente. Mas a cena dá a entender que logo após eles partirem, o Mori explica pro Rick o que aconteceu. E aí o Rick se vinga e mata o rei. Cara, geralmente essa é a forma que a série aborda esse tipo de situação. Até pra mostrar de que lado os roteiristas estão, algo semelhante aconteceu no episódio 9 da temporada 3. O episódio da Frufrulândia, um universo infantil muito seguro que o Rick criou pra Beth. Acontece que por algum motivo esse universo desenvolveu algumas criaturas hostis. Esse universo não foi projetado pra ser assim. O problema é que quando a Beth era criança,
criança, ela acabou deixando o seu amiguinho Tommy aprisionado nesse universo. O Tommy cresceu e passou a abusar das criaturas ali. Mais uma vez, cara, a cena só não é mais pesada porque ele está fazendo isso com criaturas fictícias que não existem, mas quando a gente entende o que está acontecendo, é extremamente problemático, cara. Dá pra piorar? Dá pra piorar. Porque basicamente, se relacionando com essas criaturas, o Tommy teve filhos, né? Ele teve algumas criaturas descendentes das criaturas originais dessa realidade, que são justamente essas criaturas hostis que eu comentei. Acontece que, como o Tommy não tinha nada pra comer, ele passou a se alimentar dessas criaturas, dos seus filhos, mano. Então aqui a gente também tá falando de canibalismo. Mas assim como no episódio do Rei Slime, nesse episódio as coisas também foram resolvidas definitivamente. Cara, a Beth sujou as mãos. Ela volta ali pra realidade com o dedo do Tommy. Mas assim, eu acredito que implicitamente o que eles quiseram dar a entender é que ela cortou outra coisa. Mas não daria, cara, não daria pra fazer essa cena, não daria pra mostrar, aí ficaria muito pesado, muito impróprio, se é que já não foi pesado o suficiente. Mas enfim, cara, o Tommy morreu, já era, esse aí não abusa de criatura nenhuma mais. E bom, meus amigos, pra finalizar, eu gostaria de citar aqui uma das cenas mais importantes pra lore de Rick e Morty, a morte do Rick Prime. Bom, a cena em si não foi tão violenta porque não foi tão explícito. O Rick espanca o Rick Prime até a morte, mas a gente só vê sangue, cara. O Rick tá tampando o Rick Prime e tá, a gente já viu cenas muito mais violentas ao longo da série, mas eu acho essa cena pesada pela forma que ela é construída. A gente tem ali o Rick Sanchez com muito ódio espancando alguém até a morte. Não se trata de um acidente, não se trata de algo que outro personagem fez. A gente tá falando de um dos personagens principais passando ali dos limites, cara. Por mais que o Rick já eliminou friamente diversos outros personagens, essa cena tem sentimento e por isso ela é mais pesada, né? A gente tem o Rick ali no ódio, espancando um outro homem até a morte. E por mais que a gente sabe o motivo, a cena não deixa de ser pesada. E no final a gente tem a cena dele saindo da sala coberto de sangue, mano. E na verdade a sala inteira coberta de sangue. Mas conhecendo essa série, é até difícil esperar um final diferente pro Rick Prime. Mas mais uma vez, os roteiristas tentam deixar claro o lado deles. O Evil Morty chega a questionar o Rick se isso fez ele se sentir melhor. E eles dão a entender que não, cara. Realmente esse não é o caminho. E bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Você se lembrou aí de alguma cena pesada que eu não comentei nesse vídeo? Dá uma olhada na parte 1, talvez essa cena esteja lá. Caso não esteja, comenta aí, cara, né? Comenta aí a cena que eu esqueci, quem sabe eu faço uma parte 3. Bom, enquanto vocês vão comentando, eu vou ficando por aqui. Fui!